Fala, rapaziada, como é que vocês estão? Pessoal, eu acabei de conseguir o meu T10, deve ter uma semana mais ou menos. Então, para você que também conseguiu os seus sonhados T10, esse vídeo é para você saber, né, o que que você faz depois do T10. Então, antes de mais nada, se inscreva no canal, curte esse vídeo, compartilhe com os amigos e é nóis. Rapaziada, a gente sabe que para conseguir o T10 é uma luta interminável, né, rapaziada? E quando você consegue, acaba que você fica meio assim, sem norte, porque o seu objetivo já foi alcançado. E como você se dedica bastante para aquela coisa específica, quando termina você fica tipo meio sem com propósito, né? E bom, eu vou aqui te dar algumas sugestões do que você pode fazer para continuar evoluindo depois que conseguir o T10, né? Pessoal, o T10, vou só abrir o jogo com vocês aqui, ele aumentou no meu squad 1 milhão mais ou menos, assim, eu tinha 22, não, eu tinha 21,7, eu fiquei com 22,6, o restante eu aumentei com outras coisas, mas ele aumentou mais ou menos 1 milhão. No THP ele não aumenta nada, tá? Eu conferi isso aqui, não aumenta nada, não aumenta nada no THP, porque tem uma explicação para isso. O THP, rapaziada, ele é o somatório dos seus 30 heróis, né? Então, por exemplo, aqui, ó, se você pegar esse númerozinho aqui, ó, e fazer um de cada um, vai dar o seu THP, né? E aí, no caso, rapaziada, como você só aumentou o nível de herói, ó, desculpa, o nível de unidade, isso não influencia diretamente no número aqui do soldado, né? Então, não vai afetar diretamente o THP da sua base, no caso, beleza? Mas na questão aqui do squad, ele aumentou bastante, aumentou quase 1 milhão, porque justamente o T10 ele tem mais moral, mais ataque, mais defesa, né? E como cada um aqui dos seus heróis carregam uma quantidade de soldado, ó, que no meu caso aumenta aqui ele carrega 446, então quando eu tive esse aumento de unidade, todos esses 446 subiram para o T10 e aí que foi no caso que aumentou 1 milhão no meu squad, beleza? Mas rapaziada, o que fazer agora, né? Eu, particularmente, parei tudo para fazer o T10. Eu fiz mais ou menos o seguinte: peguei nível 30, foquei no T10 e agora eu fiquei sem saber o que fazer. Então eu tive que começar a correr atrás de coisas que eu deixei para trás. E o que eu tava mais atrasado, rapaziada, eram nos equipamentos. Então, os meus equipamentos, tropa, eles estavam muito para trás. Deixa eu pegar aqui um, um ataque para eu mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo mostrar antes como é que tava. Pera aí. Vou pegar de umas semanas atrás aqui para ver. Deixa eu ver se aqui vai mostrar. Ó, eu tava dessa maneira aqui, tá? Então eu, no caso, precisava aumentar aqui pelo menos mais o radar aqui da minha Fiona, né? E também eu tinha que subir algumas bolinhas aqui, tanto no Tesla quanto no Swift, porque eu estava acumulando projetos e não tinha minério, ó, desculpa, não tinha ouro para poder usar. Aí agora eu subi bastante. Vou mostrar para vocês como é que tá atualmente. Ah, eu vou mostrar inclusive, rapaziada, a funcionalidade nova chegou no nosso servidor aqui, que é a predefinição de formação. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre ela, beleza? Mas para vocês verem como é que tá, ó, dá para ver bem, ó. Então eu já consegui o 40 aqui da Fiona, já subi uma bolinha aqui do Swift e já subi também ali o radar do McGregor, né? E o Swift já estou quase aqui também colocando a quarta bolinha nele. Falta só um pouquinho de minério para eu poder pegar aqui. Então, estou focando bastante em equipamento. É uma sugestão que eu dou para vocês, porque isso aqui ajuda muito. Mas isso aqui, no caso, é porque eu estava atrasado em relação aos outros jogadores. Eu pegava, via os relatórios, e eu sempre estava um pouquinho atrás. Deixa eu ver se eu consigo pegar para mostrar para vocês um recente aqui, ó. Mas tem que ser um cara mais ou menos igual eu. Aqui, ó.
por exemplo, esse camaradinho aqui, você pode reparar que ele tá bem na minha frente. Tudo bem que ele já tem essa arma, essa mítica, porque como ele é uma aeronave, ele atacou o chefe feroz, muito provavelmente já deu 2 milhões de dano, 2 bilhões de dano, e aí quando você dá esse dano no chefe feroz, você ganha os 10 fragmentos, né? Mas você pode ver que no restante ele também está bem superior a mim, então é isso que eu estou correndo atrás agora para poder alcançar essa galera. Mas também não podemos deixar outras coisas de lado, por exemplo, pesquisa, rapaziada. Qual que é a minha sugestão para você? Se você não tem a unidades, belezinha, tá na hora de focar em unidades, não precisa zerar 100% a unidades, porque, por exemplo, esse último aqui, ó, isso aqui é aumento de carga, então eu não acredito que seja tão necessário assim, mas esse e esse são muito bons para o aumento dos soldados, beleza? Então, uma sugestão para você é o que eu estou fazendo. Dia de semana que não tem o VS de pesquisa, ou, por exemplo, segunda, terça, quarta, segunda, terça, quinta, sexta e sábado, domingo, eu foco em pesquisas que não consomem essa medalhinha de valor aqui, ó, porque eu vou precisar dela, né, nas quarta-feiras, que é o do VS de pesquisa. Então, eu foco em unidades e herói, porque o meu herói também ficou muito para trás, rapaziada. Eu vejo aqui o pessoal, deixa eu ver até naquele mesmo relatório que eu mostrei para vocês. O foda é que a pesquisa de herói, rapaziada, de míssil, ela é muito mais cara do que os outros. Então, eu não posso levar por base isso, entendeu? Vamos ver como é que tá desse cara aqui. Ah, a gente tá mais ou menos igual ali, ó. Só que vou mostrar para vocês. Um dos desafios de quem tem o squad míssil aí são as pesquisas de herói. Dá uma olhadinha para vocês verem. Eu toquei nessa tecla no passado agora, no vídeo retrasado, e vou mostrar para vocês agora também. Se você reparar aqui, ó, por exemplo, vou pegar um que tá igual, ó. Olha, se você reparar aqui, ó, endurecimento de armadura 1, aumento de 1%, né? Então eles estão aqui no mesmo nível aqui. Você pode reparar que é um dia, 4 horas, para poder completar. E olha a quantidade de ouro, 10 milhões, certo? Agora, se você pegar a mesma proporção para o míssil, barricada de metal, 1% para terminar. Olha a quantidade de ouro, rapaziada, e o tempo. Olha isso aqui, é muito maior, é praticamente 9 vezes mais, seja nos recursos ou seja no tempo. Então eu estou indo mais devagar aqui, justamente por isso. Eu estou focado muito aqui nesses aqui, ó. A minha ideia é conseguir esses 3 primeiro e depois eu vou subindo. Porque isso aqui, ó, ele vai aumentar o dano em todos os heróis. Então ele vai aumentar o meu dano no chefe feroz, ele vai conseguir me defender melhor na base, em todos os heróis. Independente se é míssil, tanque ou aéreo, né? Então vou concluir esses 3, que esse aqui aumenta dano, ataque, defesa e HP, tá? Isso aqui, esse daqui, rapaziada, principalmente, ele aumenta bastante o poder visual, tá? Então ele sobe, isso aqui tá no máximo, dá 10%, se aumenta bastante o poder visual e o poder letal da sua equipe, então vale muito a pena. E bom, eu foco nesses dois em dias comuns e eu tô focando em outros dois na quarta-feira. Você tem duas opções, ou você pode continuar nas forças especiais, focando nos mais baratos aqui, então os que dão menos tempo, menos recurso, porque o seu foco agora é subir porcentagem. Então, quanto mais você faz pelo um preço menor, melhor, certo? Porque quando você chegar a 80%, você vai conseguir liberar as maestrias, que aí, no caso, é outra coisa que você pode focar. Porém, por enquanto, vou focar em forças especiais. Estou focando muito na questão de ataque, defesa, unidade, o que eu já completei, o HP da unidade. Estou focando em ataque, defesa. Eu posso fazer depois aqui, ó. Pode ver que demora um pouco menos do que o herói, então vale a pena para mim fazer isso. Posso fazer isso aqui só para encher linguiça ali, né, e conseguir a porcentagem necessária. Mas o ideal é que você consiga aqui essas fileirinhas, principalmente moral também é muito bom, rapaziada. Quando você chega nesse nível máximo de moral, as suas unidades passam a morrer menos, elas matam mais, então é uma coisa que realmente vale a pena. E depois
se você tiver mais ou menos na mesma situação que eu, você também pode, no caso aqui, liberar essa daqui para construir um hospital extra. Depois eu paro por aqui e venho para o cerco, porque esse daqui, rapaziadinho, ele vai me liberar mais um quartel. Então eu vou ter esse e mais um aqui, ó. Aumenta aí na faixa de 6 a 8 mil soldados, só de você ter esse quartel a mais. Então é muito bom que te ajude no deserto, né? Porque ali você vai estar com o quartel lotado e tal. Te ajuda nas batalhas se você tiver com as tropas lotadas. Só que ele é um pouco mais complicado, porque você tem que ter 10, 10 e 10 para poder chegar aqui nesse de cá, beleza? Mas é muito bom também usar essa pesquisa para aumentar sua pontuação na quarta-feira, beleza? Então eu tô praticamente revezando um pouco. A minha ideia aqui, por enquanto, é eu focar nas forças especiais, conseguir a moral 10. Então vocês podem reparar que eu estou quase completando esse aqui. Aí falta mais um nível desse para ficar 10, 10, 10. E depois eu vou focar um nível aqui na moral. E depois eu vou focar outro nível aqui no cerco. Estou focando principalmente na questão de unidades. Eu sempre gosto dessa questão de. Eu sempre sigo essa ordem: HP, ataque e defesa. Porque a HP, pessoal, ela vai me dar muito poder visual. E eu já tenho que fazer de qualquer jeito. Então é melhor que eu faça uma coisa que é mais confortável para mim, que é uma coisa que vai te dar aquele poder. Você vai, nossa, completei, vai te dar aquela satisfação, do que você, pô, ficar fazendo só defesa, só ataque, e você pode até não reparar a questão do aumento de poder letal, né? Mas aí você vai desanimar e vai passar para outro. Então eu prefiro completar isso aqui, ter essa satisfação primeiro, para depois eu não desistir dos outros. E na hora que eu conseguir esse centro de treinamento extra, eu vejo o que eu faço. Se eu foco um pouco de fortificação de defesa, ou se eu foco mais nas forças especiais, estou vendo ainda. Eu quero muito abrir a maestria para eu conseguir aquela pesquisa que aumenta as unidades, né? Que você consegue aumentar os soldados, isso é muito bom também. Então, como eu estou bem pertinho aqui, eu vou tentar pelo menos completar a moral e depois passar para o cerco, conseguir o centro extra e depois voltar para a pesquisa, fazer até 80% ali para eu conseguir a maestria. O foda é que é muita coisa ao mesmo tempo, né, rapaziada? Pelo menos agora eu não preciso preocupar tanto com ouro, né? Então já é uma coisa extra. Eu tenho bastante agora acumulado, nunca aconteceu isso antes, mas bem. E o T10 também, rapaziadinho, ele aumentou muito o meu dano no chefe feroz, tá? Então eu consegui bater 1 milhão em todos, ó. 1 bilhão, na verdade, né? E olha que eu tô como engenheiro, nem tô com a moral aumentada, nem nada. Então, ele aumentou bastante o meu dano. E deixa eu ver mais o que eu posso focar com o ouro extra que eu tô tendo. Cara, eu não consigo pensar em nada de construção. Construção eu tô bem devagar, porque eu gosto muito de subir as minhas artilharias. Eu tava parado justamente por causa do T10, então já subi do 27 pro 28. Agora eu tô subindo do 28 pro 29, né? E vou chegar até o 30 nele aqui. E depois eu vejo o que eu faço. Eu tô fazendo o seguinte: eu tô subindo um nível maior e tô deixando o outro slot de construção, porque eu tenho só dois, né? Eu tô deixando para uma construção mais rápida, porque eu tô subindo aqui um pouco rápido a minha resistência. E o que que acontece? Igual, por exemplo, aqui, ó. Se eu for subir isso aqui, eu vou ter que gastar diamante. E eu não consigo subir porque eu não tenho a fila de construção. Então eu deixo aqui uma construção um pouco mais rápida, porque aí eu consigo acelerar igual eu vou fazer aqui agora, ó. Ó, acelerei. Eu não precisava nem ter aberto, né? Marquei. Posso deixar o presente aqui e abrir quando eu quiser. Aí agora eu vou e subo a resistência em si, entendeu? Então, aí eu comecei a sentir um pouco disso quando começou a chegar a partir do nível 20 ali. Ele não consegue. Porque antigamente, quando você tá num nível menor, você consegue subir com diamantes, porque você vem aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês, deixa eu só acelerar isso aqui. E você consegue vir aqui direto, ó, e aqui tá zerado, né? Porque como é um tempo menor do que o que você possui grátis, só clicar aqui que ele acelera. Aí a partir do nível 20 eu começou a pedir diamante. Então eu não consegui, ou eu gastava diamante,
ou eu liberava mais uma fila de construção. Então eu estou optando agora por fazer construções um pouco mais rápidas. Vou até pegar aqui agora o ministro de construção, deixa eu ver, desenvolvimento, e eu vou focar agora, tem que pegar uma mais lentinha. Eu estou sentindo muita necessidade de fazer um quartel mais alto, porque esse aqui meu tá 30, esse aqui meu tá 20, então eu tô upando do 7 pro 10. Aí isso dá 10 horas de up, sabe? Então o certo é você ter 30, 27, aí aqui o 25, né? Deixa eu ver qual que é o próximo. Ó, 30, 27, 24 e o último lá pode ser 20, não tem problema. O pessoal me pergunta muito, rapaziada, por que que o pessoal faz escadinha? Porque quando você está numa sexta-feira que você tem que pontuar, é mais prático você pegar. Pensa comigo o seguinte: quando você tem o seu quartel todo vazio, aí vamos supor que você lançou aqui agora uma fornada de 100 soldados T7, no caso, tá? Você pontua mais se você pegar o 7, transformar ele em 8, depois transformar ele em 9, depois transformar ele em 10, do que se você tem todos os 10 e você vai demorar ali um dia e 10 horas para poder fazer cada T10. Então é por isso que o pessoal faz escadinha, porque você transformar de um para o outro, demora menos e você pontua mais no VS, entendeu? Então essa é a ideia. Até para também você não ficar gastando, né, à toa, porque você pode ir upando eles. Por que que você vai fazer, pô, 4 fornadas de T10 que vai demorar um dia e pouco, né? Sendo que você pode ir upando e pode ir usando eles também, né? Então eu acho que eu vou focar um pouco nisso. Vou transformar esse aqui no 24 e depois vou. Esse aqui tá no 20 já. Então esse aqui, deixa eu ver. Esse aqui meu vai ter que ser 27, esse aqui 24 e esse aqui no 20, é isso mesmo. Então tem bastante tempo para treinar isso ainda aí. Eu achei uns prints meu antigos, sabe? De quando eu comecei minha primeira conta e a gente já tava, pelo print assim, já tava já no final da primeira temporada e eu era nível 27 com um esquadrão tanque de 17 milhões, velho. É pra você ver que e te falar que eu acho que eu gastava mais antes, tá? Eu acho que eu gastava mais dinheiro antes porque eu gastava tudo errado. Então não tinha muito essa questão, mas assim, eu também não vou tirar, não vou também falar que foi porque eu era burro, mas porque antes era muito mais difícil, rapaziada. Olha, tinha muita coisa que hoje tem que antigamente não tinha. Eu vou citar algumas para vocês e quem tá no início desde sempre aí vai lembrar. Olha, primeira coisa, uma facilidade que antigamente não tinha. Vice-presidente aqui, no caso, antigamente era primeira-dama. E era tudo manual, rapaziada. Tinha uma pessoa que ficava por conta só de dar cargo para os outros. E antigamente eu acho que você nem conseguia se inscrever. Não tinha inscrição. Você tinha que chamar a primeira-dama, e aí ela, no caso, ou ele, no que seja, você mandava a sua coordenada e ela ia lá e te dava o buff, entendeu? Aí depois eles foram, implementaram. Muita gente, inclusive, usava boot, tá? Usava boot para poder fazer esse serviço, tá? Aí depois eles foram implementar essa questão aqui de fila, né? Então você vinha aqui na fila, se inscrevia, mesmo assim tinha que ser manual, ela tinha que ir lá, aí que o bot entrava, o bot ele ficava por conta de aprovar as solicitações, e aí depois eles fizeram automático e esse cargo aqui ficou, né, vago, assim, não sei mais por que usa isso. Mas antigamente era tudo manual. Deixa eu ver mais uma coisa. O chefe procurado, rapaziada. Igual, eu atingi 1 bilhão agora. Eu ataquei isso aqui o dia inteiro. Deve que até eu consegui ele mais pela madrugada, então eu fiquei ali umas 3, 4 horas só mandando dano, porque uma hora ou outra o crítico ia entrar, entendeu? A hora que o crítico ali, os astros se aliarem e o crítico, tipo assim, brilhasse mesmo, eu ia conseguir os 1 bilhão. E foi o que aconteceu. Então, antigamente eram só 3 tentativas. Então, você tinha a primeira ali para você ver como é que você tava, a segunda você já ajustava mais ou menos o squad, a terceira você, pô, se conseguir, beleza, não só semana que vem, filho. Então, assim, hoje é bem mais fácil nessa questão aqui do chefe procurado e entre outras também situações que melhorou bastante. Outra coisa que melhorou bastante foi esse evento aqui, tropa.
esse evento aqui da bala aqui, ó. Antigamente ele era um evento, tropa, que todo mundo pulava, a não ser as baleias, claro. Porque o que que acontece? Antigamente você tinha aqui um. Se eu não me engano, você tinha as balas também, e você aí ia abrindo umas caixas, sabe? E aí, quando você abria as caixas, parece que não vinha prêmio muito bom assim. Aí você tinha que. Quando você abria as caixas, você tinha a chance de conseguir umas chaves, sabe? E essas chaves você trocava por itens na loja, claro. Os itens eram um pouco piores, mas era mais ou menos isso aqui mesmo, tá? E no caso, você podia comprar pacote, né? Ou você podia comprar com o diamante. Então, hoje em dia, esse evento aqui ele dá muito mais, no caso, como antigamente era chaves, mas hoje esse aqui ele dá muito mais balas, né, os tokens aqui, do que o outro evento. E você consegue aumentar bastante drone. Esse evento aqui ele é muito bom para equipamento de drone. Então, era um evento que praticamente todo mundo pulava, a não ser as baleias que podiam gastar, os caras gastavam a rodo, né? Então era muito bom para eles, mas para quem era fit to play ou então médio ali, gastava pouco, ele era um evento ruim, né, nesse quesito, tá? Deixa eu ver mais o que que melhorou aqui bastante. Eu ia mostrar para vocês, né? Agora a gente tem uma predefinição aqui, ó. Isso aqui, rapaziada, isso aqui foi uma das melhores atualizações que eles fizeram. Aqui você basicamente salva um, um preset ali ou uma pré-definição e aí você vai e aplica. E quando você faz isso, ó, o seu primeiro squad, ó, esse aqui eu salvei para eu poder atacar no dia da aeronave. Então ele já muda automaticamente os equipamentos e a formação para o primeiro squad, né? Então isso aqui também melhorou bastante. Eu acho que assim, mudanças que eu vejo agora, assim, eu vou lembrar de mais algumas, mas as que eu lembro mais assim de cara foram essas, principalmente essa do chefe feroz, que deixou à vontade, você ataca quando você quer. E também ele tinha um horário, rapaziada. Ele não ficava o dia inteiro igual é hoje, não. Ele tinha um horário. Ele aparecia, por exemplo, de 11 às 3, entendeu? Então tinha um horário. E aí você tinha que atacar nesse horário e tinha só 3 chances. Então essa é uma das coisas que facilitou pra gente aí, beleza? Eu acho que é só isso mesmo, rapaziada, que eu lembro aqui agora. Mas, pô, poucas coisas que já fazem uma diferença enorme. E também, no caso, eu tenho já bastante mais conhecimento do que eu tinha na época, né? Então já consigo upar as coisas certas. Eu tava conferindo um print lá que mostrava meus heróis, eu não tinha nenhum herói 5 estrelas, mas eu tinha, por exemplo, o Tesla 4 estrelas, a Kim 4 estrelas, enquanto o meu Statman aqui tava sem estrela nenhuma. Então, e eu era tanque, tá? Então, assim, não faz sentido um negócio desse. Mas na época a gente não tinha tanto conhecimento igual tem hoje, não tinha tanto conhecimento assim para você procurar, porque era um jogo, sim, não era novo, mas também não era um jogo que todo mundo jogava. E quem jogava não ia, né, procurar nada na internet. Então hoje a gente já tem mais esses conhecimentos e consegue upar de forma mais assertiva, né, rapaziada? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, curte esse vídeo. Se você concorda comigo, comenta aí. Se não concorda também, pode comentar que a gente vai discutir, chegar numa conclusão, né? Se inscreva no canal, curte esse vídeo, compartilhe com os amigos. Tá no final também, rapaziada. Comenta aí o seu nick, o seu servidor, para eu poder deixar um salve para você, beleza? E também, tropa, a gente tá com agora um canal, não um canal, um perfil que fala, né? No TikTok. Então eu posto lá vídeos curtos e tal, de batalha, etc. Só seguir a gente, vou deixar na descrição. E também a gente tem agora, rapaziadinha, além do grupo do WhatsApp, a gente tem uma comunidade no WhatsApp mesmo, onde você consegue achar a coordenada, é só você pedir lá a coordenada que você quer, que alguém vai te mandar no jogo mesmo, tá? Então a gente tem pessoas dedicadas só para isso. Inclusive um salve aí para a Vicky e para o Johnny, que são a galera das coordenadas aí, né? Que ficam por conta de mandar as coordenadas para a rapaziada na maior boa vontade. Eles não ganham nada com isso, tá, rapaziada? Então, se você pediu aí uma coordenada, faz favor de dar pelo menos uma rosa aí para os meus administradores que estão pedindo salário, viu? Mas é isso, tropinha. O link eu vou deixar também na descrição. Só
entrar lá e seguir as solicitações lá para você conseguir a coordenada. Também tem grupo de presente, onde você consegue trocar presentes e tal. E é isso, rapaziadinha. Tamo junto, é nóis.